Amados, estes versículos que o pastor acabou de ler com a igreja, fala de adoração, fala de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. E para a gente entender um pouco, precisamos, como o pastor Willer falou no domingo, voltar um pouco na história, viajar um pouco na história. Jesus, ele falou estas palavras para uma mulher na região de Samaria. Ele estava viajando da Judeia à Galileia, e para ele chegar até a Galileia, ele tinha que passar pela região de Samaria. Segundo os historiadores, para Jesus chegar até a Galileia, a rota mais perto era por Samaria. E Jesus, quando ele estava viajando, ele cansou. Como 100% homem, 100% Deus, mas também 100% homem, ele estava sempre caminhando, sempre fazendo a obra do Pai, a responsabilidade que Deus colocou em seus ombros. Então chegou um momento que ele cansou e ele parou em um poço, conhecido como Poço de Jacó. E lá estava uma mulher, a mulher samaritana, a mulher de Samaria, que foi até o poço buscar água. E ele disse para aquela mulher: mulher, dai-me de beber, eu estou com sede. Naquele momento que Jesus pediu água, aquela mulher, os discípulos estavam indo para a cidade buscar alimentos, pois eles estavam com fome. E Jesus, quando pediu água àquela mulher, ela olhou para ele e disse: mas como podes? O Senhor é judeu, eu sou samaritana, como que pode me pedir água? Porque os judeus não se davam bem, não tinham ligação com os samaritanos. Os judeus não tinham um relacionamento com os samaritanos. Desde a época, segundo os historiadores, desde a época que Salomão morreu, houve uma divisão no reino de Israel, o reino norte e o reino sul. E naquela época, pessoas de culturas pagãs começaram a morar naquela região. Então, na região de Samaria, as pessoas começaram a adotar alguns costumes diferentes. Por isso que começou a haver um desentendimento entre os judeus e Samaria. Só que Jesus, ele estava passando por ali, e ele não faz acepção de pessoas, independentemente de região, independentemente de cultura, de a que classe social alguém pertence, de se é pobre, se é rico, não importa o que a pessoa é. Jesus, ele veio para estabelecer a união entre as pessoas, ele veio para trazer paz, ele veio para trazer união e fazer com que as pessoas tivessem uma aliança com Deus. Então, por isso que Deus pediu água para aquela mulher. Os historiadores dizem que Jesus passou por ali porque era o caminho mais perto. Só que quando Deus, ele tem um plano na vida de uma pessoa, quando Deus tem um plano em uma família, quando Deus tem um plano em uma cidade, não importa a explicação de historiadores, o que importa é que quando Deus ele quer trabalhar, ele cria uma situação que não precisa o nosso entender, não precisa o meu entender, o seu entender, o nosso entender. Deus ele trabalha da forma que ele quer. Aleluia, louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. E voltando aqui para o texto, ela disse: como que pode o Senhor me pedir água? Eu sou samaritana. Ele disse: se você soubesse o que Deus pode fazer, e quem é este que está te pedindo água, você pediria a água da vida. E ela respondeu: mas o Senhor não tem balde, e esse poço é fundo, como que vai pegar água da vida? Os nossos antepassados beberam água daqui, Jacó, sua família bebeu água daqui, o Senhor é mais importante do que ele. Ele disse: esta água, você toma dessa água e volta a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, jamais você terá sede, porque é a água que lhe dá a vida eterna. Aleluia! Ou seja, aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa e falando com a pessoa certa. Meu querido amado irmão, minha amada irmã, nesta noite nós estamos no lugar certo, nós estamos no momento certo, nós estamos aqui falando com a pessoa certa. Jesus ele está
aqui, aleluia, para atender o seu pedido. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Aquela mulher foi para buscar água, mas a água que ela precisava era a água da vida eterna, era a água da vida, aleluia, a água da vida, a água que quando a gente toma, jamais volta a ter sede, aleluia. E Jesus sabia da necessidade dela, assim como Jesus sabe da necessidade de cada um aqui nesta noite, aleluia. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa o que você já fez, ou o que você deixou de fazer, não importa quem é a sua família, não importa de onde você veio, de onde você é, aleluia. Jesus, Ele veio para dar vida, Jesus veio para dar água, aleluia, água que o mundo não pode dar, a água que somente Ele pode dar, que é a água da vida, aleluia, a água que tem novidade de vida, a água que tem a verdadeira alegria, a água que tem a verdadeira paz, só Jesus pode dar, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aquela mulher, quando Jesus disse sobre essa água, ela perguntou: então dá-me dessa água, Senhor. Ele falou assim: vá buscar o seu marido, mulher. Eu não tenho marido. Ele disse: dissesse bem, você teve 5 maridos, agora que você tem, não é seu. Aí ela falou assim, ela já começou a entender que tinha algo diferente ali. Ela falou: bem sei que tu és um profeta. Aleluia. Ela começou agora a falar de adoração. Vocês disseram que temos que adorar em Jerusalém, mas os nossos antepassados adoraram aqui. E ele disse: mas virá o tempo em que não adorará nem em Jerusalém e nem aqui. Vocês adorarão, vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós adoramos quem nós conhecemos. Amado, essa igreja adora quem conhece. Essa igreja adora o Deus vivo, o Deus que está acima de tudo, o Deus que está acima de tudo, o Deus que está no controle de todas as coisas. Nós conhecemos quem nós adoramos. Ele que criou os céus e a terra, Ele que criou você, Ele que criou a sua família, Ele que criou a sua vida. Você conhece Ele, então você pode adorar, porque enquanto você adora, Ele vai realizar o milagre da sua vida. Enquanto você adora, não importa a situação que você enfrenta, Ele está trabalhando por você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus disse para ela: nós adoramos quem nós conhecemos. E ela disse: eu sei que o Messias virá, eu sei que Jesus virá, e Ele vai explicar tudo para mim. Ele disse: mas eu sou o Messias. Aleluia, aleluia. Eu sou o Messias. Naquele momento que Jesus disse: eu sou o Messias, os discípulos voltaram, chegaram naquele momento. E aí, ela deixou Jesus e foi anunciar para as pessoas de Samaria que ela tinha encontrado com Jesus. Aleluia. Aquela experiência que ela teve, ela foi contar para os seus conhecidos. E Jesus ficou ali conversando com os discípulos. Ela foi anunciar. Depois Jesus dizer para ela: chegará um tempo, aleluia, e esse tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito, e por isso que eu adoro. Os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito, devemos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Depois dessas palavras, depois que ele disse que ele é o Messias, ela foi anunciar para as pessoas. Jesus não pediu para ela anunciar, mas ela ficou tão alegre daquela experiência de ter encontrado com o Senhor, e ela foi anunciar para as pessoas que ela encontrou com o Senhor. E aquelas pessoas não se conformaram em apenas em ouvir falar. E aí que chega aonde eu queria, chegar na parte que mais me chamou a atenção. Aquelas pessoas não se conformaram em apenas ouvir falar de Jesus, em apenas ouvir falar que Jesus estava na cidade de Sicar, na região de Samaria. Elas também foram
conhecer a Jesus e olhou para aquela mulher e disse: agora eu não conheço, no versículo 42, eu não conheço simplesmente porque você falou, mas agora eu sei quem de fato Ele é. Meus queridos e amados irmãos, vale a pena, é bom ouvir falar de Jesus. Hoje o Evangelho está sendo pregado por muitos lugares, ainda existem lugares, ainda existem países e nações que ainda não chegaram no Evangelho, mas nós estamos em um país onde a todo momento ouve falar de Jesus através das redes sociais, através dos louvores, através dos meios de comunicação, televisão, rádio. Em cada esquina existe uma igreja que fala de Jesus, mas não basta tão somente ouvir falar. Oh, aleluia! O mais importante é quando realmente temos uma experiência com Ele, é quando nós passamos a ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Você já experimentou deste relacionamento com o Senhor? Aleluia! Se você já experimentou, vale a pena aprofundar mais. Aleluia! Vale a pena, amados irmãos, conhecer mais de Deus. Oh, quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós conhecemos uma pessoa bacana, uma pessoa que tem uma conversa agradável, uma pessoa que tem um carisma, a gente não quer sair de perto daquela pessoa. A gente quer conversar com aquela pessoa, quer ouvir as experiências daquela pessoa, até desabafar os nossos problemas com aquela pessoa. Quando alguém começa a namorar, eu conheci Érica, todo dia lá na casa dela, depois do culto. Eu lembro que eu comecei a orar na igreja Assembleia de Deus e ela na igreja Batista Filadélfia. E eu tinha muitos amigos ali, o meu tio passou de lá, e o rapaz falou assim: rapaz, você está vindo aqui demais. Eu falei: porque minha avó é daqui. Eu falei: eu sei quem é, eu sei qual é a sua avó. Então, eu ia lá buscar a Érica todo dia, ok? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente começa a gostar, a gente quer estar sempre perto, quer conhecer mais dessa pessoa. E voltando para este lado, aleluia, espiritual, aleluia, quando nós ouvimos falar do Senhor Jesus, nós não devemos contentar em apenas ouvir as histórias do Senhor, em apenas saber o que Ele tem feito, o que Ele é capaz de fazer, mas nós temos de experimentar uma verdadeira experiência, um verdadeiro, aleluia, relacionamento com o Senhor, aleluia, porque meu amado irmão, minha amada irmã, Ele está aqui nesta noite para te abraçar, Ele está aqui nesta noite para carregar você no colo, aleluia, e dizer para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer, aleluia, o quanto Ele tem para você de novidade de vida, de água da vida, de alegria, de esperança, de paz, de solução, somente Ele tem para você. Então vale a pena a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós experimentarmos uma experiência com este verdadeiro Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que querem, aleluia, uma verdadeira experiência com o Senhor? Oh, aleluia, esse é o momento. Esse é o momento certo, o Senhor está aqui, aleluia. De repente você veio aqui para buscar uma bênção material, de repente você veio aqui para buscar uma cura, de repente você veio aqui continuar clamando por uma solução que você necessita há algum tempo, na vida profissional, na vida sentimental. Mas quando você, aleluia, entra por essas portas, aleluia, Jesus ele está dizendo para você que Ele não tem apenas isso, Ele não tem apenas a porta de emprego, Ele não tem apenas, aleluia, a solução para a sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida profissional. Ele tem novidade de vida, Ele quer uma experiência com você. Aleluia, é por isso que Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É por isso, porque quando você busca primeiro a Deus, quando você quer mergulhar na presença de Deus, quando você esquece dos problemas, aleluia, e começa somente a adorar, invocar o nome do Senhor, aleluia, exaltar o nome do Senhor, e se entregar
a Ele, Ele está tratando das feridas. Ele está curando o seu interior. Ele está abrindo aquela porta que você precisa. Ele está trabalhando em seu favor, amado. Aleluia. Oh, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Essa passagem fala de adoração, fala de intimidade com Deus, fala de conhecer a Deus, não somente ouvir falar não é conhecer, ouvir falar não é, aleluia, ter relacionamento não, relacionamento é quando você se entrega de verdade ao Senhor. Aleluia, você nasceu, aleluia, para adorar a Deus, para viver a adoração. Houve uma época, quando começou a ter uma revolução na música evangélica, onde naquela época quase não existia bateria na igreja, né? Não existia muita guitarra, e começou a aparecer mais ritmos. Os irmãos começaram a louvar um som mais pesado, e aí algumas pessoas falavam: eu gosto muito do estilo adoração, da música adoração. E eu já disse: mas meu irmão, não existe estilo adoração. Isso aí é o estilo pop, seja lá pop rock, estilo congregacional, aleluia, de Deus também. Mas não chame isso de estilo adoração. Adoração não é estilo de música, aleluia. A música é para a gente usar ela para louvar a Deus, para expressar a nossa adoração a Deus. A adoração não é estilo de música, é estilo de vida, aleluia. É vida diferente, aleluia. Adoração é vida diferente, aleluia. Adoração é vida com Deus, adoração é comunhão com Deus. O ser humano, ele nasceu para adorar a Deus. Embora o inimigo, ele acaba seduzindo muitas pessoas para colocar outras coisas no lugar de Deus. O ser humano, ele nasceu para adorar a Deus, mas o ser humano não fica sem adorar a nada. Se ele não adora a Deus, acaba adorando outra coisa, colocando outra coisa no lugar de Deus. É o que entraria aquela coisa chamada de idolatria. E muitas vezes, quando se fala em idolatria, quando fala em idolatria, a gente já lembra de uma igreja cheia de imagem, escultura. Claro que isso é abominável aos olhos do Senhor, mas a idolatria abrange muitas coisas. Tem pessoas que idolatram a um jogador de futebol. Como esses dias eu estava assistindo um programa de esporte, e no final de uma partida de futebol, um jogador foi tirar foto com a torcida e pediram a camisa dele, ele tirou a camisa e deu a camisa. Pediu a chuteira dele, lhe deu a chuteira. Não conformou com a chuteira, deu a outra chuteira. Depois, quando tinha mais do que 10, só ficou com short. Ele fez ali aquela pose para tirar foto. Foram dois torcedores, arrancaram as meias daquele jogador, que ele correu durante 90 minutos naquele estádio de futebol, a meia toda suada. Olha aí onde chega a idolatria. Mas eu estou falando de pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós, aleluia, que somos cristãos, não estou dizendo, não estou querendo dizer aqui os irmãos, mas aleluia, não estou aqui para falar de situações polêmicas. Eu estou aqui para falar de Jesus, aleluia, de Jesus que abomina a idolatria. E muitas vezes existem cristãos que também acabam idolatrando a pregadores, acabam idolatrando a cantores. Meus amados irmãos, aquele que foi chamado para cantar, foi chamado para conduzir a igreja ao louvor e adoração. Aquele que foi chamado para tocar, foi chamado para conduzir a igreja ao louvor e adoração. Aquele que foi chamado, aleluia, para pregar, ele foi chamado para anunciar as boas novas de salvação, para ensinar a palavra de Deus para a humanidade. E muitas vezes, pessoas que foram chamadas para isso se tornaram popstar, querem ser estrela, mas nós estamos no lugar onde a estrela não sou eu, a estrela não é o pastor Gabriel, a estrela não é o músico, a estrela é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, é o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui para ter, aleluia, um relacionamento com você, para você conhecer Ele de verdade. Você pode dizer: eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu já tive uma experiência com Deus. Mas não devemos contentar não. Quanto mais conhecer Jesus é melhor, quanto mais abraçar Jesus é melhor, quanto mais invocar o nome de Jesus é melhor. Aleluia, glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor.
Eu me lembro, lá na Bahia, fazia parte de uma comissão organizadora de eventos. Todo ano o prefeito daquela cidade pagava para a gente, pagava para o cantor, a gente organizava o evento para comemorar o aniversário da cidade. E passaram por ali Cassiane, Cris Duran, Aline Barros, Ludmila Feber, Antônio Cirilo, entre outros cantores que a gente canta aqui na igreja Louvores Vindos Abençoados, Fernanda Brum. E eu ficava responsável pela parte de comunicação, de levar os convites para as autoridades, para as escolas, entrar em contato com as emissoras de rádio para poder fazer a divulgação daquele trabalho. E ali via pessoas de muitos lugares, caravanas e mais caravanas. Teve um dos eventos da Aline Barros que alguns ônibus não tiveram condições de adentrar a cidade devido ao grande público que foi. E em um dos eventos, o cantor Cris Duran, ele estava ministrando ali o louvor, ele começou a pregar para aquela multidão. O Cris Duran, ele teve um encontro com o Senhor em um acidente automobilístico. Ele era cantor, ele era da França, depois veio morar no Brasil, e ele teve um encontro com o Senhor no hospital. E nesse dia ele foi contar o testemunho dele. Ele estava muito cansado, ele não foi de avião para a Bahia, ele veio fazer uma turnê nessa região sudeste aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ele andou 22 horas, viajou 22 horas em um sprint. Ele estava muito cansado, ele pediu uma cadeira para poder, ele queria pegar sentado, estava muito cansado, o Cris Duran. Ele colocou uma cadeira assim, já perto do final do palco, e quando ele sentou, alguns irmãos começaram a gritar o nome dele, a aplaudir ele. Ele disse: minhas irmãs, não estou falando de ímpios não, estou falando de irmãos. Minhas irmãs, eu estou aqui para adorar a Deus com vocês. Eu sou um adorador assim como vocês, eu vim aqui com o mesmo objetivo de vocês. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos gritar Jesus, vamos dizer que nós amamos Jesus. Eu sou de carne e osso, eu não sou um popstar, não sou estrela não. Eu sou o Cris Duran, um adorador, alguém que teve um encontro com o Senhor para levar a palavra de Deus. E aquelas pessoas ficaram sem graça e levaram aqueles que, aleluia, acabaram levando aquilo pelo lado de uma missão. É claro que foi cair na real, outros ficaram constrangidos, né? Então é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de adorar o Criador e adoram a criatura. Amados, temos de adorar a Deus, temos de invocar o nome do Senhor, mas temos de exaltar o nome do Senhor. É Ele que tem novidade de vida, é Ele que tem a água da vida. Oh, aleluia! E aquelas pessoas ali, voltando para o texto, aquelas pessoas de Samaria, uma cidade, uma região que as pessoas, segundo a história, não se davam bem com os judeus. Aquela mulher, quando conheceu Jesus, quando experimentou, ela interessou em experimentar da água da vida. Aleluia! Ela, quando chamou as outras pessoas, elas não contentaram em, aleluia, conhecer e ouvir falar. Ela foi até Jesus para também ter experiência com Ele. Aleluia! Então, meus amados irmãos, que nós possamos também, aleluia, fazer como essas pessoas. Aleluia, também ter experiência com o Senhor, buscar ter experiência com o Senhor, invocar o nome do Senhor, chegar até a casa do Senhor e expressar a nossa adoração a Ele. Aleluia, como eu disse, que a adoração não é estilo de música, é estilo de vida. Adoração é avivamento, e avivamento não é apenas a nossa expressão aqui, mas avivamento é quando nós temos, aleluia, a comunhão com Deus. É quando nós, aleluia, no deitar, no levantar, no dia a dia, em nosso trabalho, aleluia, e nós, junto com nossos amigos, com nossos familiares, ou quando estivermos sozinhos, estamos sempre lembrando que nós não estamos só, nós não estamos diante de Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele, aleluia, quer, aleluia, como eu disse há pouco instante, aleluia, Ele quer carregar nós no colo, aleluia. Ele é o verdadeiro Pai, Ele está acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que Ele esqueceu de nós, muitas vezes nós pensamos que está difícil, essa situação parece que não vou vencer, parece que a solução não vem, parece que o problema não tem fim. Meus amados irmãos, é por isso que quando nós temos a experiência com o Senhor, nós não devemos esquecer que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós não entregamos para qualquer pessoa. É por isso que não temos, que ao invés de adorar pessoas, ao invés de adorar coisas passageiras, temos de adorar a Ele, porque, aleluia, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós, é como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para fazer. Aleluia, Ele faz muito mais daquilo que pedimos e infinitamente mais daquilo que pensamos.
Oh, aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. Pode parecer que está difícil quando estamos enfrentando alguma situação, igreja. Pode parecer, aleluia, mas é neste momento que Deus está provando a nossa fé, aleluia. E aí, muitas vezes Ele usa de situações para poder provar a nossa fé e para provar para nós que Ele está cuidando de nós. Oh, aleluia. Quando os discípulos estavam no barco, que veio aquela tempestade e o barco começou a balançar e que a água começou a adentrar por aquele barco, os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos conviviam com Jesus todo dia, os discípulos viam Jesus operar milagres, os discípulos viam Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, curar paralíticos, libertar pessoas endemoniadas. Mas como nós temos tendência, amados irmãos, a enfraquecer a nossa fé, como nós somos limitados, aleluia, os discípulos ficaram desesperados. Mestre, vamos afundar, o barco vai virar, vamos morrer todos afogados. E Jesus levantou e mandou o mar quietar, mandou o vento parar e se fez bonança na nossa vida. É assim, meus amados irmãos. Oh, aleluia. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, é bom, é maravilhoso, aleluia, importante. Vale a pena conhecer esse Deus, vale a pena desfrutar mais desse Deus, ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Quanto mais nós buscarmos a Ele, aleluia, aleluia, vai ser bom para nós. Quanto mais nós mergulharmos na presença dEle, Ele tem água da vida para nos dar. Quanto mais nós falarmos com Ele, Ele está pronto para nos ouvir. Oh, aleluia. Isaías fala que o ouvido dele não está surdo, as mãos dele não estão, aleluia, impossibilitadas. Eles estão com as mãos deles estendidas sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia, sobre a sua vida neste momento. O momento é agora. Oh, aleluia, a noite é esta. Oh, aleluia, hoje é o dia. Ele é a pessoa certa, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o seu verdadeiro amigo, e Ele está aqui para te abraçar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cada vez que nós mergulhamos mais na presença do Senhor, cada vez que nós atentarmos mais à voz do Senhor, aleluia, devemos abraçar mais, aleluia, e não extravagar na alegria e mergulhar mesmo. Sabe, quando a gente está alegre por alguma coisa, aleluia, quando a gente compra algo, a gente quer usar, a gente quer desfrutar daquela novidade que a gente tem, um carro, a gente compra um carro, nossa, como é belo, a gente quer limpar toda hora, tem um ciúme. Quando eu não tenho filho ainda, mas assim, quando o pai tem o primeiro filho, tem a primeira filha, né, aquela alegria. Eu lembro quando meu pai era comigo, quando era recém-nascido, novinho, criança ainda, queria fazer tudo por mim, queria carregar no colo. Deus, Ele é desse jeito, Ele, aleluia, é o seu verdadeiro Pai, e Ele não tem limite para Ele. Ele quer, aleluia, carregar você no colo a todo momento. Ele está te ouvindo a todo momento, Ele quer te abraçar a todo momento, a todo instante. Ele está cuidando de você. Então mergulhe mais na presença dEle, invoca mais o nome dEle, aleluia, invoque mais a presença dEle, busca mais a presença dEle, mesmo, aleluia, que existem as dificuldades, mesmo que existem situações, mas as situações, é nas adversidades da vida que nós, aleluia, temos uma verdadeira experiência com Ele. Oh, aleluia, aleluia, esquece dos problemas, enquanto você adora Ele, enquanto você invoca o nome dEle, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da sua vida material, espiritual, aleluia, está cuidando de tudo, corpo, alma e espírito. Está cuidando do dia de amanhã, está cuidando da sua alimentação, está cuidando da sua família, está cuidando do seu interior. Tudo que você precisar, que você necessitar, Ele está cuidando. Então é por isso que você deve adorar mais, invocar mais. Oh, aleluia, não conhecer apenas de ouvir falar, mas experimentar dessa água. Oh, aleluia, experimenta mais dessa água, tome mais dessa água, a água da vida, a água da vida eterna. Oh, aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse é o recado de Deus que eu tenho para a amada igreja nessa noite. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia, bem forte nessa noite, aleluia. Glória, 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 glória. Seja dada ao teu santo nome para sempre. Se coloque de pé, igreja.
de glória.